Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Foxcast. E hoje um episódio muito especial, o de número 50. Olha que bênção! Obrigado, Senhor, por ter chegado aqui, ter permitido que a gente chegue até esse momento aqui de forma maravilhosa. Eu acredito que não é por acaso que chegamos até aqui, falando assim de um tema tão necessário. Hoje nós queremos falar sobre saúde emocional. Porque a verdade é que existe muitas pessoas bem estruturadas por fora. É o que a gente consegue ver, né? Mas emocionalmente feridas por dentro, né? E para esse episódio eu tenho a honra aqui de receber um homem de Deus que não fala apenas por conhecimento, mas por vivência, né? Então, quero apresentar para vocês Eurípides Mendes. É casado com Rosana, pai de 3 filhos, João Pedro, Sara e Júlia, né? E é pastor também da Igreja Sal da Terra, conferencista, escritor, missionário e fundador também do Instituto Renovo, uma plataforma dedicada à restauração emocional e também formação de líderes. Serviu por mais de 15 anos na Jocum, que é Jovens com uma Missão. E há mais de 17 anos tem ministrado pelo Brasil temas como família, identidade, sexualidade e também maturidade e cura emocional. Autor de diversos livros, como vocês estão vendo aqui, que tem impactado milhares de pessoas, como Curando a Ferida Materna, Herança Emocional, Hombridade e Caráter, e entre tantos outros, que daqui a pouco ele vai fazer uma apresentação. Mas além de tudo isso, ele carrega também uma história de vida extremamente forte. Todas as vezes que eu ouço, eu me emociono, e para nós é edificante, mas para ele foi o vale da sombra da morte, né? Foi uma história marcada com profundas dores e por uma restauração que só Deus pode fazer. Pastor Eurípides, seja muito bem-vindo ao nosso Foxcast. É uma honra receber o senhor aqui. Minha honra. Minha honra estar com vocês aqui. A câmera que eu olho para aquela ali, né? Pode. Minha honra estar aqui com todos os queridos que estão. Não sei quando é que você vai ver esse podcast, mas eu tenho certeza que o dia que você assistir esse podcast aqui é o dia que Deus separou para a sua vida. Privilégio, alegria estar aqui contigo. Amo demais. Tem agendas e agendas. Tem agenda que eu sei que eu estou ali cumprindo o meu chamado, mas tem agenda que eu sei que é uma amizade. Eu amo sua igreja, amo seu testemunho de vida. Você é um homem, eu falo que eu gosto de andar com homens de dores, que sabe o que é padecer, sabe? O verdadeiro homem de Deus é aquele homem que carrega marcas nele, marcas de dor, marcas de perda, de tragédia, mas se reergueu, né? Quando Jesus ressuscita, ele mostra as cicatrizes dele. E eu acho que um homem que tem cicatrizes são homens honrados, que honram suas cicatrizes, né? E é um privilégio. Quando vi sua história, eu fui muito tocado, porque eu reconheço em homens que trazem dentro de si uma porção maravilhosa, sua vida, seu ministério. É muito edificante estar aqui. As pessoas são muito carinhosas, sempre estão ali dando feedback. Pastor, que bênção, que palavra maravilhosa. Amo estar na sua igreja. Mas o entrevistado aqui é você. O rosto aqui sou eu. Eurípides, você é uma bênção, cara. Tem muitos que querem ser vencedores, mas não querem vencer dores. Olha só, gostei da trocadilho. Pois é, então na realidade, para você ser vencedor hoje, você tem que aprender a vencer dores, né? Quero agradecer a Deus e também aos nossos patrocinadores, tá? Que acreditam nesse projeto e têm nos ajudado, mês após mês, a levar conteúdo de transformação para tantas vidas, Eurípides. Eu agradeço a Deus muito mesmo. Pastor, eu queria começar entrando um pouco assim na sua história, tá? Você é ferramenta de Deus para ajudar muitas pessoas hoje, mas assim, você tem uma história marcante, porque eu acredito que a sua história carrega chaves que podem destravar muitas vidas hoje. Então eu quero falar sobre raiz das dores. Por exemplo, o senhor viveu experiências muito fortes na sua vida, na sua infância, né? Como abandono e conflitos familiares extremistas, mesmo extremos. Então, como essas dores moldaram a sua identidade emocional ainda nos primeiros anos de sua vida? Fala pra gente um pouco sobre isso.
A alma humana, né? Ela pode ser comparada como um copo desse aqui, né? Que você tem que saber lidar com isso aqui. Você não trata um cristal, você não trata um copo de vidro de qualquer forma, né? A nossa alma, ela não é de plástico. Você já viu como é que a gente guarda copos de plástico? Um dentro do outro? Jogado. Como é que você guarda um cristal? Um copo de cristal tem um móvel correto. Um copo de cristal tem uma cristaleira, um cuidado especial. Um cuidado especial. A alma humana, ela é muito frágil, né? E infelizmente, a gente quando tem filhos, a gente não recebe um manual para como cuidar dessa alma, né? E quando se quebra 99%, se não quase 100%, não vou falar 100%, mas a maioria dos pais não machucam seus filhos porque eles querem. A correria do dia a dia, a carreira profissional, os objetivos da vida, a gente acaba, quando vê, está todo mundo machucado pelo abandono. E eu vim de uma família muito adoecida. E eu carreguei durante anos. Hoje eu tenho 53 anos de vida. Eu apenas aos 29 anos que eu caí, eu comecei a dar os primeiros passos para olhar para dentro de mim e ver o quanto eu era doente. Muito adoecido, muito adoecido. Porque eu entendo assim, que quando você é emocionalmente adoecido, a primeira área da sua vida, assim, se a gente pudesse colocar uma coluna que sustenta a vida humana, assim, ó, emocionalmente, quais são as duas maiores colunas que nos sustentam na nossa estrutura? É Deus e família. Deus e família. Mas se pudesse colocar assim numa lista, quando Deus e a família, você não tem essa estrutura. Não existe uma estrutura interna. Porque que a família e a fé existe? A família e a fé existe na vida do ser humano para que a família e a fé produza recursos internos para poder lidar com as dores da vida. Na vida, a gente adoece, na vida a gente tem tragédia, na vida filho pode voar pela janela num acidente. Na vida nossas esposas podem adoecer, na vida a gente pode ter câncer, na vida a gente pode ter tragédias, na vida como o Brasil viveu recentemente a pandemia, como o sul do Brasil viveu uma enchente, como no Rio de Janeiro se vive bala voando. Então o pecado de Adão produziu tragédias no mundo. A família e a fé são os dois principais meios para a gente ter recursos internos para lidar com as tragédias da vida, que é fruto do pecado de Adão. Adão rompeu com Deus lá no Éden, Adão pecou lá no Éden, e depois da queda de Adão, as consequências do pecado estão aí. Doenças, morte, tragédia, a dor humana, a criação, como a Bíblia diz, geme por isso. Então a família, ela precisa gerar na criança, e a fé também, junto com a família, a sua fé em Deus, a sua vida religiosa, né, no bom sentido, sua leitura da Bíblia, sua vida de meditação. A família, ela tem que dar recursos para você, e esse recurso é dado principalmente na infância. Valores, princípios, estrutura emocional, para fazer você lidar com isso na vida sem surtar. Então você viveu lá no seu casamento uma doença com a sua esposa. Sua esposa adoeceu por conta de uma gravidez. Sua esposa adoeceu por conta de uma depressão pós-parto. Sua esposa adoeceu por conta de uma tireoide. Seu marido adoeceu por conta de um burnout. Você precisa ter recursos internos para poder lidar com esse problema familiar sério sem surtar, sem buscar amante, sem buscar um terceiro, sem ir para as drogas, sem ir para o vício. Quando você não tem uma família que te deu esses recursos internos, valores, princípios, equilíbrio, músculo moral, quando a tragédia bate na porta da tua casa, você busca amante, você busca o vício,
você busca violência. Então, eu não tive isso. Então, quando a tragédia batia na porta da minha família, na minha infância, na minha adolescência, e eu não tinha recursos internos, então eu fui para um dos principais lugares que a gente vai buscar para tentar amenizar a dor. A gente geralmente vai para 2 lugares quando a gente não tem recurso interno. Não existe recurso interno para eu lidar com a dor sem eu surtar. Entendeu a questão do recurso interno? Valores, princípios, você tem valores. Você não trai porque você não tem desejo de trair. Você não trai porque você tem valores internos. Você não mata a mulher esganada pelo pescoço, cuidado, estou falando isso aqui, porque você não tem vontade. Você tem vontade. Você vive tendo problema, você vive certa dificuldade no casamento, dá vontade de esganar. Mas você tem recursos internos. Eu não vou fazer isso. Não vou perder meu casamento, não vou trair minha esposa, não vou abusar. Você olha para uma colega de trabalho e essa colega de trabalho talvez tenha um corpo que a sua esposa não tem mais. Mas ela te dá moral. E ela te dá todos os sinais, ou até mesmo o contrário, o colega de trabalho, o homem, te dá moral para você trair seu marido. Mas você possui recursos internos, de princípios e valores, caráter, para poder não piorar a situação. Quanto mais adoecido você tem uma família, quanto mais disfuncional, quanto mais o pai é alcoólatra, quanto mais a mãe é doente, quanto mais essa família é um caos, menos recursos você tem para poder lidar com as dores da vida. Então, quando a crise bate no casamento, você procura amante. Quando o casamento distancia, que é normal no casamento, a gente distancia no casamento. As gravidez, problema financeiro, vocês não têm recurso interno, aí vocês adoecem, piora, eu não tinha esse recurso. Então, quando a gente não tem um recurso, existem 2 caminhos que geralmente a maioria das pessoas tomam, que é o caminho dos vícios e o caminho das compulsões sexuais. Sempre é assim, você não está bem, ou você vai para um vício, comer demais, droga, álcool, idolatria, de vício religioso, ou você vai para amante, para prostituição, para perversão, para imoralidade. Eu fui para isso, eu fui para as perversões sexuais. Então eu era viciado em prostitutas, eu era viciado em pornografia, e tudo isso um dia cai na sua cabeça, né? Tudo isso um dia desaba tudo na sua cabeça. E aí ou você chega no fim do poço e fala, eu tenho que buscar ajuda. Eu tenho que ir atrás de pessoas que me deem, que consigam me entregar os recursos que eu não achei aonde? Na família. Na família, em casa. Onde eu fui achar isso? Eu fui achar isso num lugar chamado Jocum Almirante Tamandaré, na Grande Curitiba, quando eu conheci o pastor Cote, através de um livro. E eu vi que aquilo lá, naquele livro que eu lia, que era Face Oculta do Amor, que inclusive é o primeiro livro que o Cote lançou, e nós vamos fazer na editora um lançamento de um livro, um caderno capa dura, nós queremos fazer um lançamento da Face Oculta do Amor, um livro fantástico, né? E aí esse livro foi o livro que me tocou, porque esse livro me mostrou como se fosse um espelho, o quanto eu era doente. E eu fui lá nesse lugar, com muita dificuldade, porque eu sempre falo que era a família, professor Amilson, a família que era para te entregar esse recurso. Eu sempre falo, quiser me interromper, interrompe, tá? Okay. Eu sempre falo que o nosso cérebro, as áreas da fala e do movimento dos braços e das pernas, é aqui nessa região do cérebro. Se você bate a cabeça numa pedra, numa piscina, você afeta a sua fala, seus movimentos. Mas você afetou essa parte aqui, danificou. Aí entra um profissional. Esse profissional chama fisioterapeuta. O que o fisioterapeuta vai fazer? Ele vai pegar e fazer uma terapia com você, que ele vai, os braços não estão funcionando, a fala nem as pernas. Por que o braço existe? Existe. As
Cordas vocais, a língua, tudo aqui que faz a fala existe? Existe. As pernas existem? Existe. Só não está funcionando mais o quê? O departamento que faz isso aqui funcionar. Aí o fisioterapeuta vai começar a fazer gestos repetitivos. Para quê? Para induzir lá em cima. Induzir uma outra área que não era responsável, às vezes é a área responsável pela alimentação, pela comida, pelo esporte, pela educação. Aí é como se o fisioterapeuta falasse assim: ei, tem algum departamento aí no cérebro que quer assumir o lugar do departamento da fala e dos braços e das pernas? Ele fechou. Aí o departamento da educação, que você aprende a ler e escrever, fala assim, a gente assume. Aí aquele departamento assume a fala, porque o outro lá fechou. Volta a fala? Volta. Volta os movimentos dos braços e das pernas? Sim, mas volta como? Irregular. Com muita dificuldade, porque não é o natural. Então deixa eu te falar uma coisa. O nosso caráter, que é o conjunto de valores que nós possuímos, a nossa identidade, eu como macho, homem, a nossa personalidade forte, determinada, isso é formado pela família. Criança não tem identidade, bebês não têm personalidade, bebês não têm caráter. Bebês recém-nascidos têm temperamento. Todos nós nascemos com tempero. É o seu tempero. Quem é que gera a identidade? Quem é que gera o caráter e a personalidade? A família. Mas quando a família não faz isso, a sua identidade nasce deformada, o seu caráter nasce deformado, a sua personalidade nasce deformada, aí nasce os 10 transtornos de personalidade, borderline, narcisista, esquivo, porque a família doente não conseguiu gerar um caráter saudável, uma personalidade. Aí esse departamento não funcionou. Aí alguém tem que assumir o lugar da família para tentar gerar nesse indivíduo o que a família não gerou. Quem são esses departamentos? A igreja, o terapeuta, o psicólogo. Consegue? Consegue. Mas não vem da forma original, mas... Não é natural. Então eu sou um homem que há 21 anos atrás eu estou em terapia. Eu estou em fisioterapia. Tentando recuperar a versão original. Já melhorei muito? Muito, mas é um esforço. Sou um homem posicionado no meu caráter? Muito. Sou um posicionado na minha personalidade? Sou um homem posicionado na minha identidade? Muito. Mas não era para ser assim. Não era para a igreja ficar cuidando dos seus filhos. Não era para pastor ficar cuidando da sua esposa, resolvendo o problema da sua casa. Era para você, homem, resolver. Quando um pastor tem que sair da casa dele para resolver o problema da sua casa, é fisioterapia. Quando um pastor tem que sentar com os nossos filhos e resolver o problema deles, é o quê? Pastor, apóstolo, foi uma pergunta para você. Se alguém tiver que vir no meio da noite resolver os conflitos da sua filha solteira, é por quê? É por quê? Porque você não está resolvendo. É porque eu não estou resolvendo. Se você tem que sair daqui da sua cidade, lá na cidade de sua filha, casada, para tentar resolver o problema dela, é por quê? É porque o marido dela não está resolvendo. A palavra responsabilidade vem da palavra resposta. Qual resposta eu dou para aquilo que é minha responsabilidade? Só que o problema, a maioria de nós não é resposta, a maioria de nós é problema. Eu vejo assim, eu ficaria o dia todo te ouvindo. A gente aprende muito te ouvindo, Eurípides. Você até escreveu, né, um livro sobre herança emocional, né? É, isso aqui. Então, na prática, assim, herança emocional. Tá aqui, pessoal, ó. Adquira, tá bom? Entre em contato com a gente. E, na prática, como aquilo que vivemos na infância, né, influencia diretamente em quem nós nos tornamos, né, na vida adulta, né? Então, principalmente nas nossas reações, relações e decisões. Eu não li o livro ainda, mas você escreveu, fala um pouco sobre isso, na prática, como acontece, né, na vida, que influencia na vida adulta. Olha, eu trabalho com saúde emocional há muitos anos, né?
Eu sou essa principal matéria-prima, né? Eu falo que os meus livros nascem a partir, primeiramente, das minhas dores. Cada livro que eu escrevi foi uma dor que eu carregava. Eu não escrevo livro, os meus livros não nascem pela demanda da igreja. Ou demanda de interesse. Não é uma demanda que eu financeiro. vejo lá na igreja, na sociedade, eu falo assim, isso não é a premissa, isso faz parte. O meu livro nasce daquilo que Deus está fazendo em mim. Aí eu vou lá e eu tenho uma tendência natural em escrever o que eu estou sentindo. E aí eu começo a escrever, isso começa a tomar forma e lá na frente vira um livro. Então, lá nas minhas experiências pessoais, nas minhas experiências com as pessoas, eu comecei a perceber que existiam coisas que parece que iam além do evento. Parece que existia coisas que aconteciam na minha vida e na vida das pessoas que estavam além do evento da pessoa. Aí eu comecei a perceber, assim, tem um conceito, o conceito da herança, que é o seguinte: você não tem dificuldade de entender uma herança familiar. Né? Recentemente eu recebi uma herança do meu pai, né? Muito pouca lá, porque era um lugar muito pequeno, uma cidade muito... O imóvel vendeu lá, era meu pai tinha tanto filho que deu 10 para cada um, entendeu? E aí, herança patrimonial, né, vamos assim dizer. A gente não tem dificuldade de entender herança genética. Seu olho puxado, seu queixo furado, seu tom de pele, seu cabelo crespo ou liso, ser herdores da sua mãe, ser herdores do seu pai, do seu avô. Nós não temos dificuldade de entender herança espiritual. A fé cristã tem esse princípio de herança espiritual. Nós pecamos por conta do pecado de Adão. Nós herdamos a herança espiritual de Adão. E a nossa salvação também é herança espiritual de Cristo. Cristo, eu só sou salvo pela herança espiritual de Cristo. Jesus me garante a salvação. Minha salvação não está baseada em mim. Minha salvação está baseada em Cristo Jesus. Ou eu estou em Cristo ou estou em Adão. Em Adão eu morro, em Cristo eu vivo. Herança espiritual. Mas poucas pessoas conhecem, a maioria desconhece uma coisa chamada herança emocional. Que você pode estar herdando dos seus antepassados sentimentos, comportamentos, padrões que não são seus. Existe um padrão de miséria na sua família. Existe um padrão de gente doente, de gente depressiva. Aquilo vem acompanhando toda a sua história. Você não consegue entender por que a sua avó, a sua mãe, a sua avó tem o mesmo padrão emocional. Quando você vai na raiz, você vai perceber tudo isso. Tem um experimento muito curioso, que é o experimento de um rato, né? Por que nós, seres humanos, os cientistas gostam de fazer experimento com ratos? Porque o rato, ele é um organismo muito parecido com o organismo humano. Tem uma junção cromossômica lá nos ratos, que lá tem um cromossomo, nós temos 23, ratos não têm 23 cromossomos. Mas tem uma sequência cromossômica nos ratos que é muito idêntica à nossa. E que as reações cromossômicas de doenças, câncer, depressão, angústia, tem o mesmo efeito no ser humano e no rato. Olha só. Entendeu? E por que os cientistas gostam de fazer experimento em rato? Porque o rato é como se fosse um organismo humano compactado. Então, aquilo que demoraria 10 anos para se manifestar no organismo humano, manifesta em uma semana no rato. Então, é como se, exemplo, o HIV demora 10 anos para se manifestar. Você é contaminado pelo HIV, só daqui 10 anos começam os primeiros, dependendo do sistema imunológico da pessoa, é claro. Mas só daqui 10 anos manifesta o vírus. Tem doenças, toda doença é assim, todo vírus, toda bactéria é assim. No rato é rápido. Então, o que você produz lá no rato, você vai ter resultados rápidos. Então, aquilo que aconteceu no rato vai acontecer no ser humano. Uma peste, uma pandemia, acontece lá naquele rato. Pegaram ratos e colocaram esses ratos
dentro de jaulas eletrocutadas, com a carga de energia. E ligava choque nessas grades. Os ratos eram o tempo todo eletrocutados, o tempo todo. Só que junto com o choque vinha um cheiro, um feromônio. O mesmo cheiro. Depois de meses, choque e cheiro, eles descobriram que nasceu uma célula nova no nariz, no focinho do rato. E era uma célula que detectava aquele cheiro para, na hora que ele sentiu o cheiro, ele saísse correndo, porque ia produzir dor, ia produzir choque. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a colocar aquele cheiro no queijo, aquele cheiro num labirinto, aquele cheiro no espaço. Todas as vezes que o rato sentia o cheiro no queijo, o que ele fazia? Fugir, né? Toda vez que ele sentia o cheiro numa jaula, o que ele fazia? Aí sabe o que eles fizeram? Eles pegaram aqueles mesmo grupo de ratos e cruzaram eles. E pasmem, os filhotes já nasciam Com a célula. com a célula olfativa que detectava o trauma. Uau. Sem passar por trauma, sem passar por nenhuma tortura. Aí é uma herança, né? Eles herdaram. Então, sua avó foi estuprada. Sua avó foi violentada. Sua avó viveu, talvez ela foi levar uma comida lá na roça para o marido dela, e no meio do caminho ela foi violentada. Só que ela não tinha ninguém para conversar. Ela guardou aquela dor. Como é que ela ia conversar isso com o marido? Se ela contasse para o marido que aquele cara lá, que é o cara que trabalha na fazenda, fez aquilo com ela, matava todo mundo, virava uma carnificina aquela fazenda. Ela guardou. E ela tinha 30 anos de idade. Mas a sua mãe, quando faz 30 anos de idade, vive um problema com o seu pai. Mas parece que aquilo tem um efeito emocional terrível. O cara chega até a dizer, meu amor, tudo bem que eu errei com você, mas para que agir desse jeito? Você está mal. Você sabia que quando você chegar aos 30 anos, alguma coisa acontece na sua vida que você não sabe por quê, é um vazio. Pastor, eu não sei por quê. Quando eu fiz 30 anos, você vai investigar a mesma idade da mãe, a mesma idade da avó. Com você não aconteceu nada. Com sua mãe aconteceu alguma coisa. Com a sua avó foi o evento traumático. Você herdou. É o que acontece com a tartaruguinha do projeto Tamar. A mãe dela vai lá e bota um ovo naquela praia. A tartaruguinha nasce e, se ela sobreviver, ela vai dar a volta no oceano, nos oceanos, voltar no mesmo lugar que a mãe dela botou o ovo. Essa tartaruga foi ensinada? Não. Existe uma memória celular. A memória, eu estava conversando com uma profissional, de uma professora que estuda sobre célula, dá aula sobre célula. Eu perguntei para ela, fiz uma pergunta para você, lá em Curitiba. Ela, conversando, eu sou professora, eu tenho especialização em célula humana, na faculdade de medicina. Aí na hora eu estava estudando na época sobre herança emocional, eu falei assim, me responda uma coisa, existe memória celular? Eu falei, claro, senão não tinha cultura, jeito de falar, jeito de andar. O cara nunca viu o pai, porque foi um envolvimento que a mulher teve com um cara que ela nunca mais encontrou. O cara nasce igualzinho o pai, andando igual o pai. A herança. Eu perguntei aonde está gravada a memória emocional. Ela falou, na membrana. Uau. Lembra lá as 3 fases da membrana? Membrana, criptoplasma e núcleo. Aonde está a memória? Na membrana. Memórias emocionais dos seus pais. Por isso que uma das coisas, quando a gente fala sobre trauma, eu falo muito sobre trauma. Uma coisa que eu falo em herança emocional é que as pessoas não têm noção que os nossos traumas de abandono e rejeição fica gravado nas nossas células. Trauma inflama suas células. Quando vê, você está repetindo as mesmas dores dos seus antepassados. Você falou aí de mãe, você até escreveu sobre feridas, curando a ferida materna. É esse, né? Livro aqui, ó. É esse aqui. Isso. Tremendo isso aqui, ó. Quando o amor materno se transforma na nossa maior dor. E é um tabu, viu? É, né? As pessoas não têm coragem, porque mãe realmente, amado, se eu perguntar para você que está nos ouvindo aqui, a maioria de nós tivemos mães maravilhosas. Qual a ausência? Qual o impacto? Na personalidade. Por exemplo, da ausência ou então da quebra desse vínculo aqui
materno da identidade de uma pessoa. Não, identidade não é mãe. Como isso pode até afetar até a forma de ver Deus, por exemplo? Qual é o impacto que isso... Da ausência da mãe? É isso. Essa mãe doente? Na quebra desse vínculo, dessa identidade. Primeiro, Amilson, a nossa mãe, ela tem um impacto 100%, não é na nossa identidade. Mãe não gera identidade. A sexualidade de uma criança, sexualmente falando, é gerada por quem? Pelo pai. Aonde está a informação macho e fêmea? No óvulo ou no espermatozoide? No espermatozoide. Isso. Então é o pai que gera identidade. Mãe gera como nós funcionamos na vida. Pai determina o nosso futuro. Eu conto isso principalmente nesse livro aqui, A Força dos Pais. Esse livro é para reconciliação de pais e filhos. Eu criei esse livro, eu escrevi esse livro para tratar reconciliação entre pais e filhos. A figura paterna, ela é responsável pelos meus propósitos, pelo meu chamado, pela minha vocação. O pai aponta caminhos. A figura paterna diz aonde eu quero chegar. A figura paterna aponta a minha vocação. A figura paterna aponta o meu chamado. A figura materna aponta os meus relacionamentos, como eu cuido das minhas relações, como eu cuido das minhas emoções, como eu cuido de mim. O pai me ensina a olhar para a minha vocação. Certo. A mãe ensina eu a olhar para mim. Você tem duas áreas importantes na sua vida. Sua vocação e você mesmo. Seu trabalho e sua saúde. Você tem como trabalhar sem ter saúde? Você tem como ir para uma profissão sem ter saúde física? Não. Quem te ensina a cuidar de você mesmo é a sua mãe. Quem possuiu mãe, adoecida emocionalmente, que a gente chama de mãe tóxica. Amado, a gente precisa admitir isso. Que tem pessoas que, infelizmente, tiveram mães profundamente tóxicas, mães doentes. Por que essas mães são doentes? Porque elas tiveram mães doentes. Amilson, tudo que eu não resolvo com os meus pais, eu vou reproduzir. A vida é uma herança. Se você não se resolve com sua mãe, você vai reproduzir isso com suas filhas, com seus filhos. Se não se resolve com seu pai, você vai produzir com seus filhos. Qual é o impacto de eu não ter uma relação saudável? Primeiro, eu preciso admitir que quando a gente fala de mãe é um tabu. Se eu perguntar aqui, como eu disse, a maioria de nós tivemos mães saudáveis. A maioria de nós. Você está me ouvindo aqui, com certeza você teve uma mãe, a maioria de nós aqui, de vocês estão nos ouvindo, teve uma mãe muito saudável, que se preocupou com você. Mas tem pessoas, que é o meu caso, não tiveram mães saudáveis. Pessoas que a mãe foi a pior influência que ele teve na vida. Pessoas, mães doentes, mães que dividiram filhos, mães que destroem filhos, destroem noras e atacam todo mundo, mãe doente. Quando você não teve uma mãe, porque a mãe, meus irmãos, é como se fosse um molde original dos nossos relacionamentos. É a mãe que molda a qualidade dos nossos relacionamentos. Se você teve uma mãe distante, você vai se sentir profundamente distante das pessoas. Se você teve uma mãe tóxica, você vai ter sempre relacionamentos tóxicos. Se você teve uma mãe que não cuidou de você, que não cuidou da sua saúde, que não cuidou dos seus dentes, que não cuidou de suas roupas, você não sabe cuidar de você. Eu só sei cuidar de mim quando alguém cuidou de mim. Eu só sei me amar quando alguém me amou. E como é que resolve isso? Você precisa pegar o martelo do juiz, a régua de medir o amor e abrir mão e aceitar a mãe que você tem. Eu não espero o telefonema da minha mãe. Dia das Mães eu tenho que ligar para ela, mandar uma mensagem, ela não vai me ligar. Agora, por que a minha mãe é assim? Porque ela também foi uma criança ferida. E por que eu tive um relacionamento doente, como eu comecei no início desse podcast? Porque eu não sabia me relacionar, porque eu nunca tive mãe.
Mãe te ensina a cuidar de si mesmo, a ter relacionamento saudável, TDAH, bipolaridade, doenças físicas. Gente, é provado que 80% das nossas doenças físicas e emocionais estão conectadas com a nossa mãe. A maioria das doenças que uma pessoa carrega em si, fisicamente e emocionalmente falando, é quando você está mal resolvido com a sua mãe. Eu vou falar uma coisa aqui muito séria. O corpo fala o que a sua alma está calada. É aquilo que a gente chama de sintomas. E muitas mulheres não conseguem entender por que elas nunca conseguem manter uma gravidez, por que elas têm endometriose, por que elas têm sérios problemas, câncer, por que elas estão com suspeita de câncer de mama. O que há de mais materno no corpo de uma mulher? Útero e mama. Sim ou não? Sim. E quando você não está resolvida com a sua mãe, o seu útero está dizendo, você não está bem com sua mãe. A sua mama se entupindo de caroços está dizendo, você não está bem com a sua mãe. Eu já vivi isso várias vezes. Pastor, eu nunca fiquei grávido. Sou casada há 20 anos e eu nunca engravidei. Mas o dia que eu li seu livro, o dia que eu vi sua ministração, falando que eu tinha que curar minha mãe dentro de mim, naquela semana eu engravidei. Era o útero dela falando, você não está bem com a sua mãe. Pastor, o senhor viveu um processo profundo, né? Em relação aos seus pais, principalmente em relação ao seu pai, né? Eu quero falar um pouco sobre o perdão. Sabemos que perdoar não é esquecer, nem justificar, né? Então eu quero te perguntar, na prática, a gente queria te conhecer um pouco mais, esse caminho de liberar o perdão. Como Deus, e o que Deus tratou no seu coração nesse processo? Conta um pouco para a gente, como é que foi isso? Quando Jesus Cristo fala a respeito de pecado, né, perdão, ele usa lá a palavra jugo. O que é o jugo? Você lembra o que é jugo? Aquela canga. O jugo é aquele pedaço de pau. Coloca nos bois lá de... Põe um boi perto do outro boi para aumentar a força, né? Sim. E a Bíblia fala que aquele que não perdoa, ele tem um jugo na vida dele. Uhum. Então, quando você não perdoa alguém, você está preso à pessoa. Isso. A palavra perdão no grego significa deixar ir. João 20, 23 fala disso. Então, quando eu perdoo, eu deixo ele embora. Você está preso. Quando você não perdoa alguém, onde você vai, ela vai junto contigo. Ela errou com você, ela te machucou, ela te feriu, mas você está presa a ela. Está preso. Então eu lembro que meu pai, ele era um homem muito violento. Uhum. E o nível de violência dele chegou ao ponto de matar o próprio filho, o meu irmão. Meu Deus. E ele matou meu irmão a facadas. A primeira vez que eu abracei meu pai foi entrar grade de um presídio. Foi muito difícil. Os anos que eu passei ali do lado dele naquela cela. Ali foram anos de muita cura para minha vida. Meu pai me batia muito. Então, eu lembro que no dia que eu recebi, eu fui só entender isso melhor depois, tá? Mas uma das experiências que eu vivi, quando eu recebi a notícia que meu pai havia assassinado meu irmão, uma das experiências que me curou foi um dia que eu estava orando. Não foi visão, não foi sonho. Eu estava orando e eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu vi a cruz de Cristo. Uau! Eu vi Jesus na cruz. E como se fosse um zoom, eu vi 32 facadas no corpo de Jesus. Uau. E quando eu olhei de perto, eu vi o pescoço de Jesus decolado, igual ao meu irmão. Meu Deus! E eu ouvi uma voz que falou no meu ouvido. Eu senti cada facada do seu irmão. Eu senti o ódio do seu pai na cruz. Se você não perdoar o seu pai, você está dizendo que eu não morri por ele. Uau. Jesus levou a dor do meu pai. Jesus levou a minha dor. E Jesus levou a dor do meu irmão. E quando eu tive aquela visão, foi a chave que faltava para eu entender que Jesus perdoou o meu pai
na cruz, e eu não tinha também que reter esse perdão. Quando eu não perdoo alguém, eu estou retendo o que Cristo fez pela pessoa. Perdoar é difícil? Difícil. Não é. É impossível. Perdoar não é difícil. Perdoar é impossível. Então, quando você perdoa, não é você que perdoa. É Cristo em você. Por isso que Paulo fala, Cristo vive em mim. O perdão não foi eu permiti o perdão passar por mim. Então eu fui o canal do perdão meu ou do perdão de Cristo? Do perdão de Cristo, que passou por mim. Quando eu não perdoo meu pai, se eu não perdoasse meu pai, eu ia impedir o quê? O perdão de Cristo passar por mim como canal. Eu não era ponte do perdão de Cristo. Naquele momento, meu pai, quando ele me abraça no presídio, e eu deixando Cristo manifestar para ele conheceu o perdão de Cristo. Meu pai se converteu no presídio. Eu passei 8 anos sentado numa cadeirinha, discipulando meu pai, lendo a Bíblia com ele. Meu pai saiu do presídio, viveu mais 10 anos, recomeçou a vida, se tornou um outro homem, morreu de câncer, se tornou um outro homem. Um homem calmo, maravilhoso. Foi uma experiência muito preciosa em toda a minha vida, saber o que Deus fez na vida do meu pai. Reencontrei minha mãe. Nesse período foi quando eu bati na porta da casa da minha mãe para conhecê-la, porque minha mãe me abandonou na porta da casa de alguém quando eu tinha 1 ano e 3 meses e nunca mais veio atrás. Deus falou assim, da mesma forma que você perdoou o seu pai, você precisa perdoar sua mãe. Por que ela abandonou você? Doença dela. Ela abandonou todos os filhos. Nós éramos 4 irmãos. Ela abandonou todo mundo. O que eu estou querendo dizer, gente? Toda ferida emocional nasce de uma ruptura com os nossos pais. Se você perguntar, Eurípides, qual é a maior ferida da sociedade? É a ferida entre pais e filhos. Tanto é que o Velho Testamento e o Novo Testamento é encerrado. O Velho Testamento é encerrado, a Antiga Aliança é encerrada. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Eu falo isso na Força dos Pais. Força dos Pais é um livro sobre reconciliação de pais e filhos. Porque eu entendo que a maior maldição, a maior dor na vida do ser humano é ele não se reconciliar com seus pais. E a base para a nossa dor são os nossos pais. E quando eu não me reconcilio com os meus pais, quando eu não honro os meus pais, eu reproduzo essa dor. Mas o que é reconciliar com os pais? É aceitá-los. Quando eu me reconciliei com Deus, o que eu fiz? Qual que é o ato que selou que eu me reconciliei com Deus? Quando eu falei o que para Deus? Eu te aceito. Eu aceito a Deus. E está certo, a Bíblia fala, todos aqueles o quanto receberam, o João fala. Então eu aceito a Deus. O que validou o seu casamento lá com a sua esposa? Quando você falou o que para o juiz, para o pastor, para o padre, não sei. Sim, né? Eu aceito. Quando você aceita, você dá o primeiro passo na cura. Eurípides, qual seria o primeiro passo na direção da cura das nossas vidas? A aceitar os nossos pais como eles são. Então é aí que o senhor entendeu que a sua dor não era só uma ferida? Não. É? Mas também uma cura? Uma cura. Para muitas outras pessoas? Então eu te pergunto, como transformar trauma em propósito? Quando Jesus está lá com os discípulos, ele celebra uma ceia. No finalzinho, a última reunião dele é uma ceia. E Paulo, ele vai falar lá em Coríntios, 1 Coríntios, ele vai falar sobre essa ceia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim, semelhante modo, ele tomou o cálice da nova aliança e disse, esse é o sangue da nova aliança derramado por vós, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte e a ressurreição de Cristo. Eu gosto da expressão, tomou Jesus o pão e partiu. Isso. Na noite em que ele foi traído,
Não foi na noite que ele foi aplaudido. Não foi na noite que ele foi ovacionado, que ele foi recebido com palmas. Foi na noite. Noite, o que é noite? Noite é dor, noite é traição, noite é trevas. O momento que você se sente mais só. Na noite em que Jesus tinha todo o direito de deixar todo mundo morrer de fome, o que ele fez? Ele partiu o pão. Eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu tenho filhos maravilhosos. Meu filho João Pedro, minhas 2 filhas Sara. E a gente tem uma tendência a achar que eles são os nossos grandes amores. Meu grande amor não é minha esposa. Meu grande amor não são os meus filhos. Meu grande amor é meu pai e minha mãe. Porque eles que deveriam ser amados. O grande amor da sua vida, Jesus partiu o pão na noite da traição. Pensa na pessoa que mais te abandonou. Eu podia perguntar para você que está me ouvindo aí, ó, você quer viver um grande amor? Você quer conhecer um grande amor? Quero. Você quer que eu te aponte? Pensa na pessoa que te machucou. Pensa na pessoa que te traiu. Está aí seu grande amor. Então, Jesus pegou aquele pão, partiu e disse, esse é o meu corpo. Quem que é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja. Então, quem que é o pão? Cristo. A carne. Quem que é a carne? O corpo, né? Quem é o corpo? A igreja. Então, vou perguntar de novo. Quem que representa o pão? O corpo ou Cristo? O corpo. Então, quem que é o pão? A igreja. Esse é o meu corpo. O pão é a igreja. É a igreja. Que é partida. O pão foi esmagado? Foi. O pão foi triturado? Foi. O pão foi para o fogo? Foi. Mas ele pegou tudo isso que foi esmagado, triturado e virou alimento para as pessoas. Pegue a sua dor, transforme ela, deixa nas mãos de Jesus virar pão para alimentar a gente. Cristo pegou a minha dor, Cristo pegou a minha vida que foi esmagada e virou pão para alimentar as pessoas, não virou doença para reproduzir. Uau! Sabe o que é ceia? Ceia é falar assim, Eurípides, eu sei o que é salvar uma mulher. Eu sei o que é ter nas minhas mãos uma mulher morta, praticamente. Mas eu empenho uma palavra que essa mulher nunca mais volta atrás. Você pegou a sua dor e transformou ela no quê? Em pão para essas pessoas. E as pessoas se alimentam da gente. Uau! Que tremendo, pastor. Entendeu? Que resposta, hein? Não é tu que fala, cara. É o Espírito Santo. Então eu poderia muito bem pegar a minha dor. Eu podia muito pegar a minha raiva e agredir pessoas. Como eu fiz isso durante um tempo. Mas o dia que eu peguei toda a minha dor e coloquei nas mãos de Cristo, eu deixei Ele transformar isso em pão. E é isso que as pessoas precisam entender. Enquanto a gente ficar reproduzindo ferida, reproduzindo dor, reproduzindo em filho, e troca de mulher, e troca de marido. Então, a última aula que ele deu para os discípulos naquela mesa foi morte, né? Pegue a sua dor, coloque nas minhas mãos e transforme em alimento para as pessoas. Vira pão. E qual o maior erro das pessoas, pastor, que cometem quando elas tentam lidar com suas emoções? Por exemplo, o que elas fazem que na verdade só piora a situação? O erro de Judas. É. Judas meteu os pés pela cabeça. Judas fez tudo errado. Aí ele pegou o preço da traição e foi aonde? Vender. Foi lá no Sinédrio. Vocês erraram comigo. Eu vim aqui pegar essas 30 moedas de prata e jogar na cara de vocês, porque agora ele está lá crucificado. Aí sabe o que as pessoas falam para Judas? Cara, não tem nada a ver com isso não, cara. Foi você que traiu. O que sobrou para Judas? Se matar. Todas as vezes que a gente mete os pés pela cabeça e fica buscando culpado. Culpado é minha mãe, culpado é o pastor, culpado é o fulano. Assuma você sua dor. Eu fui atrás disso, eu agora tenho que tomar uma decisão. Ou então você pega o caminho de Pedro. O que Pedro foi fazer quando ele fez tudo errado, meteu os pés pela cabeça? Ele foi buscar culpado? Não. Ele foi pescar. Às vezes sobra alguma coisa na sua vida, depois sua vida deu tudo errado. Você vai pescar, você vai, sei lá, trabalhar, você vai ler um livro, fazer terapia.
E vai chorar, porque Pedro foi pescar e chorar. Noite toda chorando. E aí lá no meio da noite, ele tentando pescar, ele escuta uma voz lá na praia. Ei! Joga a rede do outro lado! Ele falou, é ele. A Bíblia fala que Pedro se lança no mar, vai nadando, chega lá, Jesus está na praia, assando um peixinho. Pedro sendo do lado de Jesus. Jesus olha para Pedro e Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Em outras palavras, é como se Pedro falasse assim, Deus, eu estou tentando te amar. Ele falou, então para de viver da sua dor e cuida do meu povo. Para de ficar se ocupando com a sua dor e vai cuidar de gente. Foi isso que ele fez comigo. Eu disse, você me ama? Deus, eu estou tentando te amar, então para de viver das suas carências, que é o livro que eu falo, meu primeiro livro, lidando com as carências. Carência não se supre, carência se cura. Para de viver das suas carências e apacenta as minhas Isso me aprende, isso me leva a acreditar o seguinte, que quem carrega o passado, as dores, está sempre na esperança de viver o plano B. E quem segue Jesus não pode ter plano B vivo mais. Né? Eliseu, por exemplo, quando foi chamado por Deus, o que ele fez? Ele queimou todas as carroças, né? Exatamente. Queimou e fez churrasco e distribuiu para o povo. Mas Pedro não. Ele, quando foi chamado por Jesus, ele guardou as redes. Isso, olha só. E tanto quando Jesus agora morre, o que ele faz? Ele volta, pega as redes e tenta ressuscitar o plano B. Consertar as redes. Né? Tentar. Ou seja, tem que queimar, tem que destruir essa herança terrível, esse passado terrível, né, que você carrega, que a gente carrega. Cara, é tremendo ouvir isso dessa forma. Eu fico assim, louvando a Deus por isso. Eu queria assim, me conta um pouco assim, uma história marcante que te marcou profundamente quando você estava tratando de cura emocional, algo que impactou você assim, te fez você perceber esse chamado, que esse chamado era inegociável, algo que te marcou na tua trajetória, esse seminário, essas palestras, essas que você dá por aí. Olha, o testemunho que a gente tem, né, das pessoas, né, com os nossos seminários, eu poderia contar agora algo recentemente que me aconteceu. Né? É muito cansativo, assim, chega um momento na sua vida ministerial que você acaba a febre das agendas, né? Você, quando está no começo, há 17 anos atrás, eu estava empolgado com a agenda, né? E ali você... Né? Chega um momento na vida que não é mais, né? Assim, você não está mais empolgado, você já viajou demais. Eu preguei em todos os estados do Brasil. Já preguei em grandes ministérios, né? Eu costumo falar que hoje, quando um pastor me liga falando que a agenda cancelou, eu tenho uma lista de 47 pessoas na espera. Que eu posso escolher lá e falar, pastor, eu queria liberar essa agenda para vocês. Então hoje eu não vivo mais aquela empolgação com a agenda, mas recentemente, cara, me aconteceu um negócio assim. Era uma agenda numa cidade muito longe, mas muito longe, que eu tinha que descer no aeroporto, não vou falar o nome, né? Eu tinha que descer no aeroporto e pegar mais 8 horas de estrada. Não tem aeroporto na cidade, uma cidade muito isolada. E eu já tinha ido 2 vezes nessa cidade há muitos anos atrás, né? Quando eu ainda era empolgado com a agenda, e eu falei para minha secretária, falei, Maria, eu não quero ir nessa agenda. Eu não quero. Muito cansativo, e eu vou chegar muito cansado aqui em casa, vou chegar lá no evento muito cansado. Tanto é que hoje eu não ministro mais na sexta-feira, justamente para descansar, para eu ter mais produtividade no sábado e no domingo, né? Exemplo, no modelo de agenda que eu tinha antigamente, eu não ia dar conta de fazer esse podcast contigo aqui, não. Exatamente. Porque eu ia estar muito cansado. Agora eu chego na sexta-feira, durmo. Raramente, eu vou contar uma coisa para você aqui, amigos. Se o pessoal fazer recorte disso, infelizmente vai ser contra mim. 90% dos pastores eu não gosto de almoçar. Não gosto. Eu gosto de ficar no hotel quieto. Porque eu preciso descansar. Entendeu? Preciso descansar, é muito cansativo. Eu viajo na sexta, sábado eu ministro, domingo eu ministro, volto na segunda. Quanto dia eu fico fora de casa? 4.
Chego segunda-feira à noite, então eu já perdi a segunda, terça, quarta e quinta. Quantos dias eu fico em casa? 3 dias, muito cansativo. Então aquela empolgação, acabou. Então, às vezes, assim, são raras vezes que eu almoço, né? Eu sempre almoço no domingo, sábado eu evito almoçar. Que lá que eu fiz ontem com vocês ficar, que eu não faço, mas nunca faço porque bajulação é pecado. Eu amo estar com vocês. Gosto demais de conversar com vocês, gosto demais de descontrair, gosto. Tem pastores que não é mais agenda pela agenda, é pela amizade. E aí... Obrigado. A gratidão é minha também. E aí eu lembro que eu não queria naquela agenda, o Espírito Santo pegou e falou assim, você vai. Eu falei, você vai. Você vai nessa agenda. E eu não queria nessa agenda, que é muito cansativo. Eu ia sair, ia demorar 6 horas para ir chegar no aeroporto e mais 10, quase 10 para chegar na cidade. Quase 20 horas de viagem. Eu falei, não vou. Eu falei, Maria, não vai dar para mim não, tá, Maria? Deu errado lá, deu errado não, estou muito cansado e vai ser muito longe e tal. Aí o Espírito Santo falou, você vai aceitar essa agenda. Eu falei, Maria, o Espírito Santo falou para mim aceitar a agenda. O Espírito Santo falou para mim aceitar a agenda. E aí, eu tenho uns alvos financeiros, né? Você sai da informalidade, você ganha mais na informalidade. Qualquer profissional sabe que a gente ganha mais na informalidade. Você não paga impostos. Mas chegou um momento que eu tinha que ser coerente. Quando eu montei minha editora, eu parei de trabalhar no CPF e fui para o CNPJ. E aí, meu irmão, quando você vai para a CNPJ, você fica escandalizado com os impostos. Então você paga muito imposto. Os livros aqui são impostos absurdos que a gente paga. Então aí você tem que mudar um pouco as suas negociações, né? Porque são finanças, você tem casa, você tem família. E aí tem algumas exigências que a gente faz nas igrejas, né? As vendas das apostilas, a venda dos livros, dos e-books, as inscrições, um alvo financeiro que eu preciso me programar. E aí o pastor mandou uma mensagem falando que não tinha condições de cumprir com os compromissos financeiros, voos, né, inscrições. Aí eu falei, tá vendo? Tá vendo? Então não é para mim mesmo. Aí eu falei, tá vendo, Maria, minha secretária? Então cancela mesmo. Aí o Espírito Santo falou assim, não. Você vai entrar em contato com eles e vai falar que é para ser do jeito deles. Uau! Aí eu falei, Maria, não tem jeito não, o Espírito Santo falou para fazer do jeito deles. Aí eles fizeram a proposta, eu aceitei lá. Cheguei 6 horas no aeroporto lá, ia andar mais 9 horas de carro. Aí um homem muito sério, muito calmo, muito sério, muito cara fechado. Calmo não, cara fechada, pegou numa picape lá, uma Ram. Ram que fala? Dodge Ram. Isso, aqueles carros de 350 mil reais, top o carro. Fomos para a cidade. Calado, não soltava, não falava uma frase. Rapaz. Cara fechado. Aí você puxa assunto com o irmão, né? Pô, você tinha 9 horas de estrada e eu puxei assunto com ele muito fechado. E o Espírito Santo pegou e falou assim, só por ele que eu te trouxe aqui. E é para você falar com ele, que eu vou te usar na vida dele. Meu Deus. E geralmente homens são fechados com a sua intimidade. Sim. E a melhor forma de você destravar um homem na intimidade é expor a sua intimidade. Quando Deus vai fazer aliança com o povo de Israel, repete isso aí, Jonás. quando um homem é fraco, tem dificuldade de se abrir, expor a sua intimidade, exponha você a sua intimidade. Quando Deus vai fazer aliança com o povo de Israel, qual é o símbolo que Deus pede para ser o símbolo da aliança dele com o povo? Você lembra? Quando Deus quer fazer uma aliança com Abraão, lá no Velho Testamento, qual é o ritual que representa a aliança de Deus com esses homens? A circuncisão. Meu irmão, não tinha outra coisa para Deus fazer, não, sei lá, um colar, uma orelha furada. Deus fala que tem que tocar onde? No pênis do cara. É como se Deus falasse assim, para eu fazer aliança com você, eu tenho que tocar na sua intimidade. Ou ninguém toca. Isso.
E aí eu vi que aquele homem estava precisando, como o Espírito Santo falou que era ele, o Espírito Santo falou que era para mim conversar com ele. Eu comecei a expor dificuldades no meu casamento que eu vivi no passado, que eu aprendi, dificuldades financeiras que eu vivi no passado. E ele começou a se abrir, cara. Eu falei, pastor, eu estou perdendo meu casamento. Eu estou perdendo meu casamento. E eu acho que Deus me mandou trazer o senhor, buscar o senhor. E começamos a conversar. Eu falei, pastor, eu sou alcoólatra. E eu estou limpo aqui só para te buscar. Meu Deus. Eu sou contador, eu sou alcoólatra. Minha mulher não aguenta mais o meu alcoolismo. E ela falou que a última chance da minha vida é esse seminário. Que se eu quiser salvar meu casamento, que era para eu fazer esse seminário. E eu estou conversando. Já tinha umas 7 horas de viagem, faltavam umas 2 horas para a gente chegar. E ele já estava abrindo a intimidade dele, falando do casamento dele em crise, falando que os filhos dele não suportam ele. E ele começou a chorar. Meu irmão, a hora que nós chegamos no hotel, era 00:40. Eu estava viajando desde as 2 horas da manhã. Não, das 4 horas da manhã. Chegamos lá, ele chorando. E eu orei com ele. Ele falou, pastor, eu vou no seu seminário. Eu não ia. E agora eu sei que Deus mandou o senhor aqui na minha cidade só por conta de mim. Meu Deus. Ele participou do seminário. Todos os dias, mulher calada, ele participou do seminário, comprou todos os meus livros, Meu Deus. me abraçou, falou, pastor, Deus restaurou meu casamento. Segunda-feira, estou na minha casa, final da tarde. Cheguei de manhã, fui dormir, acordei, meu telefone tocou uma mensagem, a esposa dele. Pastor, meu marido acabou de escorregar no andar de cima do nosso apartamento e morreu. Meu Deus. Que isso, cara? Ele morreu na segunda-feira. Eu fui enviado ali não. Só por aquele homem, cara. Ali eu falei, Deus é triste, mas Deus me usou só para aquele homem. Então você fez uma pergunta, o que você viveu? Saber que Deus está preocupado com você, e Ele vai mover terra, Ele vai mover ministério para salvar. O meu Senhor é aquele que vai atrás daquela ovelha. Aquele homem foi restaurado naquele final de semana e morreu na segunda-feira. Você pensou que havia um final assim? Eu pensei que ele ia te dar uma oferta lá que cobrisse tudo, né? Cara, não. Mas ele morreu com Cristo. Morreu com Cristo. Tem muitas pessoas nos assistindo. Eu queria que você agora, nesse momento, falasse para essas pessoas aqui, que talvez alguém que esteja ferido por dentro, carregando traumas, dores, rejeições, mas nunca teve coragem de tratar isso. Como esse homem aí. O que você falaria para essas pessoas? Que você parasse aí agora. Eu não sei que momento da sua vida você vai ver esse podcast, esse vídeo. Eu gostaria que você, nesse momento agora, parasse tudo que você está fazendo. E eu sei que essas palavras aí tocaram você, tocou no seu coração, e eu quero que você agora pare. Dobre o seu joelho agora. Eu queria pedir em nome do Senhor Jesus. Para tudo que você está fazendo. Eu gostaria que você dobrasse o seu joelho agora aí. E colocasse o seu coração diante de Deus. Eu queria orar com você agora. E Deus, Ele parou você para ouvir esse vídeo, para ouvir esse podcast, porque Ele quer alcançar a sua vida, para que a dor que você carregue, e você não precisa partir. Não sei, talvez amanhã você vai vestir o terno de madeira, mas não é isso que eu estou falando. Você não precisa perder sua vida. Você precisa agora, nesse dia que se chama hoje, dobrar o seu joelho e falar, Deus, eu quero que a minha dor cesse agora. Eu não quero passar esses traumas para os meus filhos, para os meus netos. Eu não quero mais um casamento perdido, eu não quero as drogas, eu não quero continuar com essa vida de pecado, de imoralidade. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aqui agora. Eu quero orar com você e por você. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero colocar a vida dessa pessoa agora nas tuas mãos. Eu quero que o teu Espírito Santo toque no coração dessa pessoa agora, Senhor. Para que essa pessoa experimente algo maravilhoso agora aí pelo toque do Espírito Santo.
Só o Senhor pode tocar em lugares que homem nenhum pode tocar, porque o Senhor é educado, o Senhor é generoso, o Senhor é amoroso, e o Senhor pode agora tocar na vida dessas pessoas agora e arrancar todo esse ódio, essa raiva, essa amargura, e fazer com que essa pessoa seja profundamente ministrada pelo Espírito Santo, como ele está sendo aqui agora. Amém. Deus, eu abençoo a vida dessa pessoa, abençoo o coração dela, e a partir de hoje ela caminhará na direção de uma cura e de uma vida plena em Cristo Jesus. Amém. Que palavra poderosa. Amém. Meu pastor. Obrigado por ter vindo, obrigado mesmo por ter cedido seu tempo para trazer edificação para os nossos telespectadores e ouvintes. Eu tenho a certeza que esse episódio não foi por acaso, né? Então, se essa conversa falou com você, compartilhe com mais alguém. Tem muita gente precisando de cura. Tem muita gente precisando de que alguém ajude a curar essas feridas. Muito obrigado pela sua vida, tá? Não desista. Essa oração, ela foi fundamental. Eu tinha um programa de televisão, eu tinha no final essa oração da fé. E na época eu trouxe aqui o Hélito Camargo para fazermos um culto na praça. E enquanto nós estávamos arrumando aquele palco ali na praça, pela manhã, um homem me chamou com a sua esposa. Ele estava abaixo do palco fazendo vômito. Ali, passando mal. E aí ele falou o seguinte: eu vim aqui atrás do Senhor porque o Senhor fez uma oração e eu quero aqui hoje aceitar Jesus. Aleluia. Ele estava muito doente e a esposa saiu era uma lavadeira, ela saiu para comprar o pão e o leite. Ele aproveitou, colocou um tamborete e amarrou uma corda e colocou a corda no pescoço. Quando ele foi pular do tamborete, eu entrei com oração. Ela tinha deixado a televisão ligada. Olha no canal 6, era Bandeirantes. E eu fiz essa oração. E aquele homem começou a chorar. Ele desceu, a mulher chegou, e eles vieram me procurar lá na praça. Ele tinha um câncer. E ali eu orei por ele, ele vomitou aquele câncer. Então eu acredito muito numa oração como essa, nesse momento. Amém. Que vai salvar muitas pessoas. Amém. Você pode ser uma delas. Quero agradecer a Deus e também aos nossos patrocinadores: Visão Transporte, MC Transporte, Marco Construtor Empreendimento, na cidade de Marabá, Aranete Telecom, Dr. Jairo Rocha, Hiperfarma, Renovar Recapaz, Lanchonete Votuca, Paulinho Motos, Império Tratores, ao grupo Desbrava, né? Forja Hyundai e BUG. Muito obrigado a todos vocês, tá? Vocês fazem parte de tudo isso. Vocês estão ajudando a dar voz a histórias que precisam ser contadas. E se esse episódio falou com você, compartilhe com mais alguém. Envia para alguém que precisa conhecer essa história, esse trabalho. E é claro, se inscreva no canal, ativa aí o sininho e acompanhe a gente. Porque aqui no Foxcast, a gente não só conversa, a gente transforma. Amém. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Muito obrigado, pastor Ives. Foi um prazer, uma honra receber o senhor aqui na nossa cidade, Amém. na nossa igreja e também no nosso podcast. Amém. E você fica aí com as minhas redes sociais, você que deseja conhecer mais meu ministério, você pode entrar aí no Instagram, PR Eurípides Oficial, PR Eurípides Oficial, você me segue aí no Instagram. O mesmo endereço é também o endereço do meu canal do YouTube. Tem dezenas e dezenas de pregações, seminários lá no meu canal do YouTube, também no PR Eurípides Oficial. Se você deseja adquirir meus livros, vai lá no preuripides.com.br que você adquire aí. Não sei se o pessoal vai colocar aqui, mas acredito que vai ter aqui no rodapé o endereço das minhas redes sociais e do meu site para você adquirir os meus livros. Muito obrigado, pastor Amilson, uma gratidão poder caminhar em amizade e nessa parceria aí de amizade por muitos anos que virão aí. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Se tem algum pastor amigo aí que queira
trazer Eurípides na sua igreja, me procure. Eu referendo, eu assino embaixo. É um amigo, é uma pessoa maravilhosa que carrega uma história fascinante, experiências, e também é um homem preparado, terapeuticamente, espiritualmente, tá? Para tratar da saúde emocional de nossas ovelhas, tá? Eu agradeço a Deus pela sua vida, meu amigo. Amém. Obrigado por ter vindo, em nome de Jesus. Amém. Da próxima vez, vamos fazer o seguinte, tá aqui, ó. Vamos fazer de púlpito isso aqui, aqui ao vivo, tá? Nós vamos fazer aqui uma conferência, uma imersão. A força dos pais. Vamos trazer o senhor e vamos trazer mais 2 pessoas. Mirela Neri e pastora Marilda. Que são especialistas em? Trabalham comigo em saúde emocional, dentro dessa abordagem aí. Daqui a um ano. Daqui a um ano, força dos pais. É isso aí, pessoal. Se prepare, vamos agendar, tá bom? E sempre eu digo, sempre é meu, você não vai pagar nada para estar fazendo essa conferência. É gratuito, tá bom? E vai ser bênção de Deus. Obrigado, pastor João. Deus abençoe. Amém. Até a próxima.